Primeiro Reis, capítulo 12. Vamos ler do 1 ao 15. Foi então Roboão para Siquém, porque todo Israel congregava ali para fazê-lo rei. E Jeroboão, filho de Nebate, que estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão. Ouvindo isto, voltou do Egito e mandaram chamá-lo. Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram. Roboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia a dura servidão e o pesado jugo que teu pai nos impôs, e nós te serviremos. Ele lhe respondeu: Ide-vos até o terceiro dia, e então volta a mim. E o povo se foi. Teve o rei Roboão conselho com anciãos que tinham assistido diante de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, e perguntou-lhes: Como aconselhai-vos que eu responda a este povo? Eles lhe disseram: Se hoje se tornares servo deste povo e o servires, e respondendo-lhes falares boas palavras, eles serão para sempre teus servos. Ele, porém, deixou o conselho que os anciãos lhe deram e teve conselho com os mancebos que haviam crescido com ele e que assistiam diante dele. Perguntou-lhe: Que aconselhai-vos que respondamos a este povo que me disse: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os mancebos que haviam crescido com ele responderam-lhe: A este povo que te falou, dizendo: Teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Assim que se meu pai vos carregou de um jugo pesado, eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão com todo o povo a Roboão ao terceiro dia, como o rei havia ordenado, dizendo: Volta a mim ao terceiro dia. Desculpa, gente, minha garganta tá horrível. E eu tô lendo assim porque eu também tô bastante cansada. Cheguei quase ainda agora da rua, da feira. E o rei respondeu ao povo asperamente, e deixando o conselho que os anciãos lhe haviam dado, falou-lhe conforme o conselho dos mancebos, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda o aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Né? Porque as pessoas não entendem que, por mais que o Eterno nos abençoe, a gente continua só um ser humano. Você continua servo e filho dele. E essa simplicidade nos garante a continuidade da bênção. Mas uma coisa que José não era soberbo, tá? José não era soberbo, ele tinha tudo para ser soberbo, tá?
mas ele não era, tá? Era o filho preferido, né? O filho primogênito da mulher que Jacó amava, mas mesmo assim ele não era soberbo. Ele só queria ajudar, entendeu? Então, quem teme ao Eterno e conhece a sua estrutura e sabe que não passa de um monte de pó, não é soberbo. José sabia que havia um propósito do Eterno por trás da devoção dele. Quando o Eterno escolhe alguém para lapidar, é porque ele tem algo para realizar, né? Para toda a humanidade através dessa pessoa. Maior do que o Eterno tinha para José era a preservação da nação de Israel. Acima do que o Eterno tem para mim, tem o propósito dele, tá? José entendeu que tudo que o Eterno tinha para ele não era só por ele. Então ele era humilde e consciente que aquilo tudo que estava acontecendo tinha algo bem maior por trás, que o Eterno estava fazendo. Então, o projeto era do Eterno e José era um instrumento que o Eterno estava usando para que isso acontecesse. Existia todo um plano do Eterno para Israel. Quem busca conforto não prospera e não cresce, tá? José tinha bênção, ele era nobre, o poder não corrompe quem é nobre. Aí tem gente por aí que não tem berço, tá? E porque ele tem uma insígnia, ele já acha que é melhor do que os outros, tá? Ele acha que porque ele tem dinheiro, ele é melhor do que os outros. Ele acha que porque ele tem um dom, ele é melhor que os outros. Uma pessoa dessa não tem nobreza, porque a nobreza está no caráter, tá? A nobreza está no caráter. José era nobre, por isso o poder não corrompe ele. Não tinha inveja de ninguém, nem de nada. Quando você sentir inveja de alguém, isso é maligno, tá? Não brinque com a inveja. A inveja corrói até os ossos. Tem crente que ele continua dentro da igreja há anos com inveja. Não seja invejoso. Tem gente que fica triste porque o outro está crescendo. Isso é inveja. Tem gente que fica com raiva porque o outro conseguiu e ele não. Isso é inveja, entendeu? José não era invejoso porque José tinha seus próprios sonhos, tá? E a sua maneira de ser. Eu tenho identidade. Aí quem não tem identidade vive alfinetando os outros. É tão sério isso que tem esposa que tem inveja do marido, marido que tem inveja da esposa, pai e mãe que tem inveja dos filhos, aí fica alfinetando o filho, filho que tem inveja dos pais, irmãos que tem inveja do irmão, aí faz o que tenta, entendeu? Jogar todo mundo contra ele para se sentir mais confortável. Gente, eu vivi isso, tá? Isso aqui, eu vivi isso, tá? Com a minha família, a minha própria irmã fez isso. Jogou todo mundo contra mim para se sentir mais confortável, para se sentir. Ah, eu não gosto de falar sobre isso, tá? Mas essa é a verdade, né? Sem contar alguns vizinhos, algumas pessoas aqui que tentaram de toda forma me derrubar, me constranger, entendeu? Tudo isso por quê? Por inveja. Inveja é despeito, né? Não inveja do que eu tenho, porque eu não sou rica, né?
Não inveja do que eu tenho materialmente, mas inveja do que eu tenho espiritualmente. Porque quem tem luz incomoda quem está no escuro. Porque eu nunca fiz nada com essas pessoas, né? E elas fizeram muitas coisas contra mim e teve um tempo que eu me indignei e nossa, foi toda, essa é uma longa história que depois eu vou contar para vocês. Mas como eu estava falando, né? é, José era ele mesmo, tá? Ó, as pessoas fizeram os irmãos, né, de José, assim como foi comigo, né? Os irmãos de José fizeram tudo o que fizeram com José por inveja. Entendeu por quê? Porque José era ele mesmo, assim como eu sou eu mesmo, isso incomoda as pessoas, tá? A minha maneira de ser incomoda, a maneira da gente ser incomoda as pessoas. As pessoas ficam com inveja, ficam com raiva, com ódio e tentam derrubar o outro, tá? E os irmãos de José fizeram por inveja. José era ele mesmo e nunca quis mostrar uma coisa que ele não era, como eu. Eu sou eu mesma e eu não tento mostrar uma coisa que eu não sou, tá? Dizem que a barata nunca vê, né, melado, quando vê, se lambuza. Mas nós não somos barata, né? José era centrado e se amava. Portanto, continuou com equilíbrio e nada subiu à sua cabeça. Pessoas que se amam quando crescem, tá? Quando prospera, elas conseguem entender que tem que continuar sendo responsável. E agora, mais do que nunca. O que foi que o Eterno deu a José? Trabalho. Ele ia trabalhar 7 anos, tá? Pegando a quinta parte e depois mais 7 anos administrando para o Egito vender e se manter. Só que José foi trabalhar para Faraó, mas nunca saiu da presença do Eterno. A confiança dele não estava em Faraó, e sim no Eterno. E a nossa confiança tem que ser em Deus, tem que ser no Eterno. José sabia que quem tinha elevado ele foi o Eterno e não Faraó. José foi antes de ter, né? Então seja antes de ter, né? No caso é ser para ter. Eu me lembrei agora de uns acontecimentos que aconteceu comigo, né? Eu estou estudando e se levantaram algumas pessoas lá na escola com inveja, né? Com inveja, com despeita, né? Uma senhora lá, que eu não vou citar o nome aqui por ética, mais velha que eu, se levantou e fez todo um processo. Parece que é uma coisa, né? Por conta da inveja e da despeita dela, ela jogou algumas pessoas contra mim. E eu fui aguentando. E quando foi a semana, agora, semana passada, eu realmente explodi, né? E, nossa, mas aí depois me acalmei e entreguei ao Eterno. Veja como o Eterno faz. Quando foi ontem, eu cheguei na escola e estava tendo um movimento lá sobre o Setembro Amarelo, né? Falando sobre o rapaz, né, que se suicidou, aquela coisa toda. E tinha um quadro lá com várias frasezinhas para a gente pegar. Então, cada um escolhia o que queria. Aí tinha gratidão, sabedoria, confiança, coragem, tinha várias. Eu me levantei assim do nada, gente. Eu me levantei, aí eu fui na coragem. Eu vou dar pausa aqui para pegar a vocês a frase que eu tirei. Eu vou mostrar a vocês como o Eterno trabalha na nossa vida. 2 minutinhos. Bom, gente, peguei a frase, tá aqui. E o interessante era que a diretora, né, chamava as pessoas lá, mandava a pessoa escolher de qualquer desse assunto e ler a frase no microfone. Eu não vou mentir, eu estava torcendo para ela não me chamar, porque eu não estava com cabeça para nada. Eu estava muito chateada
com o que fizeram comigo, com o que estava acontecendo, né? E interessante que quando essa pessoa começou a mexer comigo, eu que saí da escola, né? E fiquei assim, aí depois eu falei, olha, eu vou vir só fazer a prova, porque eu não tenho paciência mais, gente, para essas coisas. E ela disse, não, você não vai desistir. A diretora falou, você não vai desistir. Você vai até o fim. Você vai terminar. Tá certo. Isso quando começou. E aí comecei, quando foi essa semana, veio de novo. Aí eu fui à diretora. Eu disse, olha, tudo que acontecer agora eu vou ver você. Tá acontecendo assim, assim, assim. Entendeu? E tinha uma professora envolvida, tá, gente? No meio, porque eu não vou nem falar sobre isso. Mas tudo bem. Aí eu fiquei tão chateada, tão chateada, tão chateada. Falei umas coisas lá. No outro dia fui para a escola e eu já estava assim. Aí eu disse, eu não vou desistir. Agora quem não vai desistir sou eu. Falei mesmo assim. Agora eu vou até o fim. E se alguém tentar me atrapalhar, eu falei mesmo, eu vou denunciar ela na Secretaria da Educação. Porque, gente, eu estava cansada, né? Isso foi da quinta, né, para sexta. Foi. E quando foi, isso foi da quinta para sexta. E quando foi na sexta, eu fui para a escola e falei isso, né? Que eu não ia desistir, que eu não ia dar gosto ao inimigo, né? Fiquei tão chateada que eu cheguei até a dizer assim, eles querem capeta, então eles vão ter capeta, né? Eu queria dizer assim, se eles querem que eu seja uma coisa que eu não sou, eu vou ser o que eles querem que eu seja. Aí ontem teve esse evento. Gente, presta atenção nessa frase. Presta atenção. Como é eterna na vida da gente. Eu escolhi lá a palavra coragem e puxei essa frase do nada. Presta atenção. Seja corajoso o suficiente para viver a vida dos seus sonhos, de acordo com a sua visão e o seu propósito, em vez das expectativas e opiniões dos outros. E aí, gente? Eu li isso no microfone, né? A diretora estava botando o microfone na boca da gente, e eu li isso. E o que você acha que isso serviu? Porque os inimigos, né, que estavam lá tentando me derrubar, estavam lá sentados. E quando eu li a frase, eu balancei a cabeça assim, eu fiz assim, como quem diz assim, nossa, né? Que profundo, que palavra. Isso foi uma tapa sem mão. Então, precisou dizer nada, gente. O Eterno age por nós, né? Você vê isso aqui, né? O Eterno, o universo agiu, fez eu tirar essa frase e ler no microfone, né? E com certeza a pessoa sentiu, com certeza essa frase aqui foi na consciência da pessoa, né? E o Eterno mandando eu ter coragem suficiente para viver aquilo que eu queria viver e não deixar as pessoas atrapalharem os meus sonhos, né? Viver a vida dos meus sonhos de acordo com, olha, presta atenção, ó, de acordo com sua visão e o seu propósito. Que nome é esse aqui? Que palavra é essa aqui? Propósito, né? Ou seja, eu estou estudando porque eu tenho um propósito para isso, né? E por isso, né? Quando eu falo que Deus tem um propósito na vida da gente, Ele tem, gente, entendeu? Então aqui, ó, do seu propósito em vez das expectativas, né? Para mim não ligar para o que as pessoas pensam, eu deixo de pensar, né? O que elas pensam, eu deixo de pensar, é com elas mesmas. As expectativas são dela, não minha. Minha expectativa é maior. Então, das expectativas e opiniões dos outros. Vocês estão vendo isso aqui? Hã? Isso aqui é Deus puro. Aí eu pergunto, o eterno é ou não é na nossa vida? É. É só a gente dar lugar. Amém?